A oposição tem feito críticas contundentes ao BNDES, o denominando de caixa preta. As dificuldades de acesso a documentos e informações justificam esta afirmação. Tanto é que há uma iniciativa no Congresso propondo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Está ao nosso lado o deputado Celso Colnago, que participa também dessa providência na Câmara dos Deputados. Entre as críticas formuladas pela oposição, especialmente, de forma sucinta, o desvio de finalidade na aplicação dos recursos do BNDES. Nós chegamos a afirmar que seria, talvez, mais correto alterar a sigla, retirando o S final, porque o banco deixou de ser social, já que prioriza grandes empréstimos ao exterior, a outros países, através de grandes empreiteiras de obras públicas brasileiras, e em detrimento de médios empresários, sobretudo, que se queixam constantemente das dificuldades de obter financiamento para os seus projetos, grandes empréstimos a grandes grupos econômicos, como os referidos pela senadora Ana Amélia, EBX, e eu acrescentaria JBS, já com a indagação se esses empréstimos não são empréstimos de risco e não colocam em perigo a estabilidade financeira do BNDES. Fica difícil compreender a política adotada pelo governo brasileiro. Houve um momento em que o BNDES emprestava recursos a uma empresa norte-americana para a aquisição de uma empresa brasileira no setor de energia elétrica. E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro tomava recursos emprestados do exterior para financiar a linha de transmissão de energia elétrica no norte do país. As taxas de juros, é claro, favoreciam a quem tomou empréstimo do BNDES e desfavorecia o Brasil, que tomava empréstimo lá fora. Fica difícil entender esta política creditícia do nosso governo. Eu faço referência também à crítica que temos formulado, denominando o BNDES de fábrica de superávit primário, que o BNDES tem sido utilizado pela contabilidade criativa do governo federal como fábrica de superávit primário. Gostaríamos de ouvir também a posição de Vossa Senhoria a esse respeito. Eu vou parar por aqui, para permitir aos colegas que possam também indagar, mas dando ênfase especial a esses assuntos que são mais populares no nosso dia a dia, senhor presidente, em relação aos empréstimos externos, aos empréstimos secretos, consequência de novos empréstimos que advirão em razão do perdão de dívidas a países autoritários da África do Sul, autoritários e extremamente corruptos, com ditadores que esmagam o povo e roubam o erário. E o Brasil, a pretexto de abrir perspectiva de novos empréstimos a grandes empreiteiras brasileiras que operam naqueles países, acaba por perdoar dívidas anteriores para celebrar dívidas posteriores. Portanto, são essas as questões que nós encaminhamos ao senhor Luciano Coutinho. Eu queria dizer, senador, primeiro, essas operações são fundamentalmente operações de exportação de bens e serviços. Elas não constituem empréstimo de país a país, elas são operações que financiam a produção e a exportação de bens de capital no país e o desenvolvimento de projetos e a exportação dos serviços de engenharia e construção no exterior, né? Em vários países do mundo que exatamente financiam essas operações. No caso brasileiro, incumbe ao BNDES esta função. Esta, portanto, não é um desvio de finalidade, é uma das funções do BNDES, né? Financiar a exportação de bens e serviços. Apenas para ficar mais visível diante dos nossos olhos essa questão do segredo
da taxa de secreto desses empréstimos, não importa o que diga a legislação dos outros países, creio importar mais o que diz a nossa legislação, que propõe transparência na utilização de recursos públicos. Eu não creio, pelo menos eu não sei, de outros empréstimos secretos, né? O que se divulgou apenas diz respeito a Cuba e a Angola. Eu não tinha conhecimento antes disso de outros empréstimos com a taxa de secreto. Tanto é que esse fato surpreendeu a todos nós. Eu creio que esse é um procedimento que, do nosso ponto de vista, não cabe a um governo democrático como o nosso, que tem uma legislação própria que exige transparência, especialmente no que diz respeito às providências de natureza financeira. Em relação às exportações, só mais para concluir, presidente, essa questão da exportação, me parece que a denominação é essa, mas que o objetivo final é outro, né? Fala-se em exportar tecnologia, e a razão do empréstimo é a exportação de tecnologia, mas, na realidade, esses empréstimos dizem respeito a obras que são realizadas nos outros países. Hidroelétrica, o metrô de Caracas, na Venezuela, hidroelétrica no outro país. E já há, inclusive, uma denúncia de que esses empréstimos do BNDES favorecem a corrupção internacional, afrontando, inclusive, tratado celebrado pelo Brasil, que propõe o combate à corrupção internacional, já que o que se depreende desses empréstimos é que são obras realizadas muitas vezes sem licitação e com pagamento de propina a servidores públicos de outros países. Essa denúncia foi feita, inclusive, pela Transparência Internacional. Nós fazemos, com todo rigor, essas avaliações, de maneira que eu não posso, de forma nenhuma, concordar com a ilação que Vossa Excelência fez a respeito de corrupção nos países a respeito dessas operações, né? Não há nenhuma indicação nesse sentido. Eu respeito Vossa Excelência, mas penso de outra forma. Eu creio que a questão é, deve o Brasil emprestar nessas condições, atendendo à legislação dos países que tomam emprestado e não atendendo a nossa legislação, a nossa história, a nossa tradição de transparência absoluta na atividade pública?